Olá, pessoal, boa noite neste domingo. Vamos acertar aqui a parte técnica, áudio e aguardar o nosso convidado. Olá, olá, todo mundo. Vão me dando um ok aí se vocês estão me ouvindo bem. Ó, quem tá vendo no espelho ali é minha cachorra aqui, ó. Faz parte do cenário isso aí. O César vai entrar daqui a pouco, ele vai me chamar, ele não tá aqui comigo presencialmente. Então ele vai pedir para entrar aqui, ó. Já pediu, né? O César é uma pessoa muito pontual. Vamos aguardar. O César está entrando. Oi, César. Oi. Boatos que o César tá com vergonha, gente. Um pouco. É cada uma que eu coloco as pessoas, né? Não é mole? Não, mas para algo bom. É, exatamente, faz parte, você vai ver. No começo, assim, a gente fica um pouco estranho, mas logo passa. O importante é a mensagem que a gente vem passar. Ah, sim. Tá me ouvindo bem? Tô. E você, tá me ouvindo bem? Eu tô. Não, tudo certo aqui. O pessoal tá entrando também. A gente pode deixar a live salva também, para quem chegar um pouco atrasado. Então, tudo certo. Vamos começar. Na verdade, eu fiz aqui ó, a minha colinha, pessoal. Vai ser praticamente uma entrevista com o César, coitado, né? Vai aguentar. E eu vou te fazer algumas perguntas que será válida para o pessoal que está tentando entrar na pós-graduação ou no estágio acadêmico. Tenho certeza que vai ajudar muito, assim, você ouvir experiências de outras pessoas que já passaram por isso faz toda a diferença. E aí a gente vai focando eu e você, ó, nem foca nos comentários. A gente no finalzinho, se sobrar tempo, pode até responder alguma dúvida em específico, né? Tranquilo. Fechou? Eu tenho tempo. Então vamos começar, César. Me conte. Eu já sei, né, gente? Então eu vou me fazer aqui que eu não sei. César, qual é a sua área? Onde você se formou? Você tem mestrado ou sua graduação? Fala um pouco aí do seu histórico. Então, eu tenho só graduação na área de engenharia química. Vou colar agora, em fevereiro, engenharia química na Unioeste, aqui de Cascavel, do Paraná, Universidade Estadual do Paraná. Então, é engraçado, gente, porque ó, quem sabe aqui, eu me formei na mesma universidade. Mas essa que é a história engraçada dessa conversa, porque eu me formei em 2011. E você está se formando agora, né? Você não colou grau ainda. Você vai colar grau agora em 2020. Então, gente, eu não conheci o César. Para quem acha, gente, é coincidência. Não, foi engraçado. Isso eu quero puxar... Ai, desculpa, pode falar. Ah, não. Que, assim, o jeito que eu conheci a sua página, né? Isso. Eu não sei se você vai querer ver isso mais pra frente. Não, pode ir falando, que é justamente, acaba puxando, né, as perguntas. Porque eu já pensava em aplicar tudo, assim, depois eu vou falar sobre o teste que eu tinha feito, mas eu sabia que eu tinha que ter as duas provas, mas eu não tinha a mínima ideia como era a application direito. Então, eu tava no Instagram um dia e eu vi, legal essa página. Você diz o TOEFL e o GRE, né? Isso, TOEFL e GRE. Daí eu pensava, pô, legal, PhD no Z, bacana, vou seguir. E daí um dia eu comentei alguma coisa que você colocou e a gente puxou a conversa, que daí eu descobri que você também era formado na mesma universidade que eu. Exato. Muita coincidência, gente. O César achou a gente pelo Google. Tava pesquisando sobre os testes, você falou? Não, no Instagram. No Instagram mesmo, apareceu aquele sponsored, sabe? Que é aquelas propagandas, e uma propaganda era da sua página. Não foi, tem um pouco de coincidência, mas tem a ver porque eu sou dessa região, né? Eu estava nos Estados Unidos, mas eles devem ter lá os algoritmos que puxam da região e você recebeu algum ads nosso e achou o PhD nos Estados Unidos. E como o César falou, foi durante uma conversa ali por direct que ele me falou que era da Unioeste. Eu falei, mas peraí, eu também sou da Unioeste. E coincidência, foi coincidência. Eu conheci o César pessoalmente essa semana, né, César? A gente não se conhecia até então, só por aqui mesmo.
Então vamos seguir, gente. O César, então, ele é engenheiro químico, ele se formou na UniOeste, está se formando, no caso, esse ano agora no Colograu, mas já terminou tudo, né, César? Isso. Isso. E ele não tem mestrado. E qual foi a sua motivação de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos? Assim, tem várias motivações, né? Primeiro que eu particularmente sinto que a academia em relação... Eu quero ser professor universitário, primeiramente. Eu sinto que, assim, a valorização da pesquisa e do professor universitário, toda essa questão educacional da academia nos Estados Unidos é muito maior que aqui no Brasil. Eu tive algumas experiências aqui que não foram tão boas, mas no final até me deixaram triste assim, em relação de depois querer fazer o mestrado, mas no final eu pensei, não, é isso que eu quero ser professor, eu quero ir para um lugar que principalmente me valorize. E assim, lá, o pouco que a gente acha que é aqui, para lá eles é muito. Então, assim, eu creio que lá seria o lugar que eu poderia deslanchar, modo de dizer, sabe? Perfeito. Eu teria maiores oportunidades, networking. Não, todo sentido. Se para você que já sabe aonde você quer chegar, por que não ir para onde é referência, né? Fica até mais fácil a escolha quando você já sabe qual que é o seu objetivo final. Essa pergunta aqui é boa. Você sempre achou que tinha chance de entrar lá? Você se inscreveu na dúvida? Como é que foi esse processo? Olha, eu achei que tinha uma certa possibilidade. Eu achava, deve ter uma certa possibilidade, posso conseguir ou não. Até uns poucos dias antes de eu receber a minha resposta da minha application, eu ainda estou esperando o Dilma, que eu não recebi. Eu tava, ai meu Deus, não vou conseguir. Mas assim, agora que já recebi a resposta e vendo a situação assim, a possibilidade é muito grande. É muito grande de acontecer, assim. Até depois que eu terminei a application, teve um professor que entrou em contato comigo, do próprio departamento. Então, assim, a possibilidade é muito grande, principalmente se você mostra interesse pro professor, no primeiro e-mail que você faz contato, e o professor entende que você tem esse interesse. Porque se você for analisar, lá é assim, estrutura eles têm, dinheiro eles têm. Perfeito. O que eles precisam é de pessoas que demonstram interesse. Exatamente. Eles não têm as pessoas lá, eles estão em busca dessas pessoas. E é isso que a galera se confunde, assim. O que eu vejo é que a maioria acha que eles têm que se provar, que eles são, assim, maravilhosos e tudo mais. Mas o professor, ele tá mais preocupado se você demonstra um certo potencial de querer aquilo realmente para dar conta, porque eles sabem que, gente, não é só esse glamour, né? Ah, estou indo para os Estados Unidos agora fazer uma pós-graduação, uhul, Disney, né? Miami, galera, é perrengue. Então, o professor, ele sabe dos desafios do programa e é isso que eles estão buscando. Alguém que tem potencial de aguentar e fazer um bom trabalho, não alguém que é gênio. Claro. E assim, para você ter ideia, uma pesquisa que eu fiz, eu aprendi a usar eu vou falar o nome, o FTIR, que é aquele... eu não me lembro o nome agora, faz tanto tempo que eu fiz. Eu sei qual que é. O TGA, o VVIS... São equipamentos de análise. Isso, simples que quase todo mundo, creio que está dentro da engenharia química, sabe utilizar e a gente acaba utilizando. Nossa, esse para esse professor foi assim, meu Deus, você já sabe fazer isso, a gente pode utilizar isso. Poxa, aqui no Brasil, a minha sala inteira usava. É isso que o pessoal, às vezes, eles não percebem igual. Isso é importante. Então, o César ele já tem uma certa experiência em pesquisa científica durante a graduação mesmo, fez iniciação científica. Ajuda no quê? Porque você se destaca ainda mais fácil. O César, na hora de contratar o professor, deixou claro que ele conhecia esses equipamentos. Os professores não estão acostumados com isso. Não. É por isso que eu sempre falo que chance você tem de qualquer maneira. Quando você tem um diferencial ou outro, no caso seu, de já ter uma experiência com pesquisa, e você demonstrou isso, meu Deus, eles ficam alucinados, assim. E assim, eu até fiquei preocupado, porque se você for ver o meu currículo, é meio que eu dei um tiro para cada lado, né? Eu comecei pesquisa lá, primeira pesquisa que eu fiz primeiro eu fui tutor de Química Geral e Inorgânica. Depois eu fiz uma pesquisa sobre termodinâmica, ponto trifásico, equilíbrio, que
foi bem complicado, assim, não extrair muito disso. Daí fui mais para uma área de eletroquímica. Depois fui para uma área de drug delivery. E daí o meu TCC foi em modelagem e simulação. Então, se você for ver assim, um professor que está procurando um aluno para mestrado, porque no Brasil, o que for, pensa, poxa, o que esse cara está querendo? Não parou numa área só, né? Isso. Só que assim, eu consegui demonstrar de um modo que tudo isso me levou a chegar à minha escolha agora. Ótima dica. Saber conectar as coisas, para não parecer que você está pulando de galho em galho para ver onde é que você vai chegar. E sim, que uma experiência te levou a mudar para outra, né? Talvez porque não era aquilo que você queria, ou alguma coisa do tipo. E isso eu fiz questão de colocar no meu Statement of Purpose. Eu coloquei isso, porque disso eu extraí disso, eu extraí disso. E assim, você até falou, acho que numa das lives, para a gente saber selecionar as informações de currículo e tudo. Tem uma pesquisa que eu fiz, que foi uma pesquisa que até foi na Califórnia, que eu acabei fazendo numa universidade, que eu não coloquei. Porque foi uma pesquisa que para mim foi super frustrante, foi uma modelagem de materiais. E se me pergunta assim, o que você absorveu dessa pesquisa, é o caminho de eu ir no laboratório e voltar, porque assim, era algo muito complicado. O professor não tinha tempo para explicar pra gente, só que daí você pensa, nossa, foi uma pesquisa na Califórnia. Vou colocar de qualquer maneira, olha isso. Não, porque daí você é cobrado de algo que, o local é bacana, o que for, mas... E para você não agregou, né? Isso. Esse que é o ponto. As pessoas acham que às vezes é currículo. Gente, o currículo ele tem que ter agregado de alguma maneira o fato em você. É igual aquele negócio assim, você fez curso de inglês, mas aí você não fala inglês fluente, ou o teu inglês é muito ruim. Ter o curso em si não significa, você tem que provar o resultado. E você, por isso, achou que não faria sentido, né? Se alguém te perguntasse sobre isso. É algo assim que na minha carreira eu não considero muito, porque infelizmente foi algo que foi muito difícil para me absorver, física quântica. Infelizmente eu descobri que física quântica não é o meu lado. Dessas pesquisas que você citou, que colocou no teu SOP, quantas foram feitas na UniOeste? Teve alguma que foi fora dessas dali que você colocou? Só uma que foi fora da UniOeste. Pode que falar. Foi a que eu trabalhei com eletroquímica. Eu trabalhei com óxido de grafeno. Nós utilizamos o óxido de grafeno, utilizamos o imidazolium como... meu Deus, me vem em inglês, me vem em português na cabeça. Nós funcionalizamos o óxido de grafeno para tentar utilizar ele depois que você seca, acaba tendo algumas cargas positivas no material, para utilizar ele como supercapacitor. Então, para armazenar energia na superfície do material. Tá. E uma dúvida assim, como você escolheu universidade, professor para contatar? A galera tem muita dúvida porque eles ficam perdidos, assim. Dentre tantas opções, né? Os Estados Unidos, esse que é o problema, você tem muita opção. Olha, eu estava esperando você fazer uma pergunta para mim e eu responder com isso, que era assim, qual foi a parte mais difícil do processo? Acho que você ia perguntar. Não sei, provavelmente em algum momento. E eu ia falar que ia ser isso. Descobrir qual a universidade que eu quero aplicar e contatar o professor e conseguir escolher. Porque, assim, as outras partes do processo acabam acontecendo naturalmente. Então, se você se dedicar ao GRE, você vai perceber que você vai chegar lá, sabe? Mas saber escolher qual universidade você quer, qual professor que você quer trabalhar, é muito importante. Com assim, certeza. sabe? Muita gente se surpreende depois quando recebe resultado e não tinha parado para pensar assim, se queria mesmo. Isso mesmo. Desde assim, para mim, o que levou em conta a universidade foi localização, o stipend. Eu levei uma aula de inglês desse professor que eu falei com ele segunda-feira, que foi o professor que entrou em contato comigo, porque eu falava stipend, mas stipend, que se fala para a bolsa que a gente recebe. Isso, aí ó galera, já estão aprendendo inglês aqui. Isso, o stipend, muito importante também, porque querendo ou não, precisa sobreviver, localização, stipend e chance de passar, não, né? Eu falo muito isso. Ivy League...
Tipo, questão financeira é um fator determinante para, eu acho que todo mundo que me segue aqui, eu e a Monique, todo mundo que segue eu e a Monique aqui tá preocupado com recursos. Então, assim, você tem que olhar quanto a universidade vai te pagar e quanto custa morar na cidade, né? Uhum. Depois a pessoa passa e vai olhar lá e fala, meu Deus, mas será que eu sobrevivo com isso? Aí você deveria ter olhado isso antes, né? Você já gastou muito até chegar até aí para agora, parar só agora para analisar isso. E eu, por exemplo, o que eu fiz para saber se dava para viver ou não? Eu procurei o laboratório de um professor que eu estava interessado, que eu já tinha entrado em contato com esse professor. Ele demonstrou um certo interesse, falou, beleza, você pode vir para o meu laboratório desde que você passe no processo lá da application. E daí eu falei, poxa, perguntei para ele, mandei e-mail para o coordenador lá, ele falou, pode receber um certo valor, mas querendo ou não, não fica tão claro para você, né, a relação de quanto líquido você recebe por mês. Então eu vi que esse professor tinha um Twitter, uma conta de Twitter do laboratório dele, entrei na conta do Twitter do laboratório dele e eu vi que tinha um post de uma aluna dele, do laboratório dele. Daí pelo post dela eu vi que tinha o e-mail da universidade. E daí eu mandei um e-mail para ela, assim, bem na boaça, falei, olá, sou um aluno que gostaria de fazer mestrado, então, gostaria de saber como é o valor da bolsa, como é morar nessa cidade. Olha a dica então, aí, assim, pessoal. Eu fiz isso, você sabe que é uma coincidência também, porque só que eu fiz quando eu já tinha sido aceita, né? Você vê como a minha imaturidade. Porque quem quem é esperto faz antes. Eu, na época, eu entrei no site da LSU antes de eu aceitar, mas eu já tinha aplicado e sido aceita. Então eu tinha que aceitar. Eu entrei no site da LSU e quando eu fui olhar os alunos, porque eles sempre têm lá os atuais alunos da pós-graduação, sim. Eu vi o nome de um brasileiro. Porque eu li lá o nome, eu nem vou falar o nome dele aqui, mas eu li o nome e falei, esse sobrenome é brasileiro, vou mandar um e-mail para esse menino. E ele me falou tudo que eu precisava saber. Sabe? Eu consegui até um fellowship extra por dicas dele. Então, assim, essa dica que você está falando aí é ótima. Se você às vezes fica com dúvida lá de todas aquelas taxas que eu explico aqui, porque a bolsa não é líquida, e você não quer mandar e-mail para a coordenação, tá com o inglês assim meio ruinzinho, manda um e-mail para um aluno. Talvez você se sinta menos intimidado. Por mais que você não ache um aluno brasileiro, que você talvez tenha que mandar um e-mail em inglês mesmo, por ser um aluno, né, eu acho que você se sente mais à vontade de perguntar como é. A pessoa tende a ser sincera, você nem tá lá mesmo. É bem fácil de... Ó, já tem gente aí querendo falar besteira, mas é assim, ó, é normal. Quando a gente tá aqui exposto na internet, tem gente de tudo que é jeito. É muito fácil a pessoa, quando olha, achar que tudo cai de bandeja. Geralmente, quem tem esses tipos de argumento é aquela pessoa que ela não conquista nada. Aí o único jeito dela justificar por que ela não chega lá é quando ela fala assim, não, mas é que ele conseguiu porque ele tinha dinheiro, conseguiu porque ele teve... As pessoas não têm ideia. Quem não sabe, o César, ele participou do Ciências Sem Fronteiras na época da graduação. O César veio de uma faculdade pública, assim como eu, da UniOeste, do interior do Paraná. Então, primeiro, que ninguém escolhe para a UniOeste, interior do Paraná, fazer engenharia química, se é rico, né? As pessoas não têm essa dimensão das coisas. E deixa eu contar como eu passei no TOEFL, porque assim, pessoal, a minha família é uma família super simples, eu sempre estudei na escola pública, e para passar no TOEFL do Ciências Sem Fronteira, quando chegou o momento que eu vi que uma grande quantidade de pessoas estavam passando no Ciências Sem Fronteira da uma universidade, eu pensei, poxa, preciso pegar essa oportunidade também. Só que assim, a minha família não teve condições de pagar curso de inglês para mim. Na época eu conversei com a minha mãe, eu me lembro que a gente conseguiu, eu fui na Wizard, conversei com a diretora, consegui um desconto na Wizard, fiz 6 meses de Wizard, só que eu cheguei em um momento e pensei assim, poxa, isso vai demorar demais para eu conseguir. Ó, galera, vocês estão entendendo? O César, quando ele estava na graduação, ele viu a oportunidade do Ciências Sem Fronteiras, ele não falava inglês. E ele estava lá na UniOeste, ele não tinha muitos recursos, e agora ele está contando como foi essa trajetória entre ele saber que ele tinha que fazer o TOEFL e aprender inglês em tempo recorde. E eu me lembro que os meus amigos, colegas que estudavam comigo na minha sala, até zoavam comigo, porque o meu inglês era péssimo, assim. Eles falavam, gente, vai ser muito engraçado ver o César falando inglês, porque português já erra tudo. Vai ser muito engraçado.
E daí eu passei, poxa, mas eu quero isso, eu vou tentar. E uma coisa que eu falo para as pessoas que estão com medo de TOEFL, essas coisas, é façam aquele free practice que tem, sabe, da ETS. Façam isso, gente. Vocês não sabem a capacidade que vocês têm. Material E gratuito do site da ITS. E depois o que eu fiz? Eu baixei o aplicativo do TOEFL. Naquela época, eles estavam oferecendo o TOEFL de graça na Universidade Federal, aqui perto de Medianeira. Me inscrevi para fazer o TOEFL lá. Eu tinha 4 meses para fazer o TOEFL. Eu baixei vários aplicativos no meu celular. Eu me lembro que eu tinha um celular, o Android na época. Eu baixei vários APK e coisa. Prova. Eu começava a assistir a minha série. Eu assistia 2, 3 episódios com legenda em inglês. Tinha episódio que eu não entendia nada, mas eu continuava. Quando eu tava fazendo comida em casa, quando eu tava qualquer coisa, eu tentava fingir que eu tava falando com alguém em inglês. Então, assim, foi um processo que eu botei na minha cabeça que eu vou aprender, sabe? Eu vou tentar, eu vou dar o meu máximo nisso, pelo menos eu sei que eu tentei, porque essa oportunidade que nós tivemos na época foi uma oportunidade de ouro. E eu não ia dizer, pelo menos, que eu não tentei. Sim. De falar, tem que fazer a prova de inglês, eu não falo inglês, então eu não posso tentar essa oportunidade. Isso, e foi assim, nossa, eu me lembro que eu tinha aplicativo no meu celular. Domingo, eu me lembro que domingo eu ficava na rede, deitado, eu ficava a manhã inteira com o meu celular, assim, fazendo exercícios do TOEFL de ABC, lendo o texto, sabe? Então, assim, foi igual tem muita coisa da prova do TOEFL. A prova do TOEFL, até estava comentando com um primo meu ontem, creio eu que, assim, mais de 50% da prova é de você entender como é a prova. Isso que eu falo, gente, vocês não vão ter tempo de aprender inglês fluente para fazer a prova do TOEFL, vocês têm que focar no exame, né? Não, teve coisas de inglês que eu aprendi, assim, que gramatical de inglês, present perfect, essas coisas, eu aprendi depois que eu já estava lá, que já tinha acontecido muita coisa, sabe? Então, assim, é uma coisa que você acaba vendo muito contexto. Para a prova, é muito contexto. A parte de reading da prova tem muita coisa de contexto da prova do TOEFL, sabe? Tem, né? De você estar no texto e saber se Uhum. localizar para responder a pergunta. Isso. Então, assim, com a prática, você vai viciando o teste, sabe? Você vai viciando demais o teste com a prática. E isso foi algo que eu acabei fazendo, sabe? Porque eu assim, pensei, poxa, minha família não tem dinheiro. Foi uma coisa que me deixava muito para trás naquele momento, foi de pensar, me comparar com os outros. Nossa, meus colegas vão fazer a prova, já fizeram em inglês, eu não vou passar. Mas, assim, ao mesmo momento, eu via aquela prova, eu pensava, poxa, mas não é impossível, eu consigo. E você tinha medo, assim, porque todo mundo que você estava na faculdade sabia que você ia fazer essa prova. De você falar assim, porra, posso ó, a palavra aqui. Posso ir muito mal, vão me zoar se eu for mal. Você tinha assim, eu não tinha isso, porque, eu fui muito mal. Desculpa, pessoal, nunca fiz inglês na minha vida. Fiz ali, infelizmente aconteceu isso, mas assim. Eu tava eu tava pouco me lixando, porque foi bem na hora eu tava no meio do meu. Não, terminando o meu segundo ano, e eu tava percebendo que, tipo assim, que a universidade a gente sai igual gado. Sai todo mundo igual. Nossa, tipo assim, gente, vai sair 40 pessoas da minha sala, todo mundo igual. E que diferencial que eu vou ter? O que eu vou fazer diferente? Tipo, depois vai estar todo mundo procurando a mesma vaga de emprego, vai ser a mesma coisa para todo mundo. Eu quero algo diferente para mim, sabe? E, claro, dentro das limitações que eu tinha da minha família, tinha muitos cursos que eu queria fazer, por exemplo, mas os cursos eram muito caros, eram outras cidades, e não tinha condições de fazer. Então, eu tinha que estar esperto dentro das coisas que estavam disponíveis para mim e que eu tinha a capacidade de entrar. Circunstâncias reais, perfeito. Sim, e assim, o Ciência Sem Fronteira foi uma ótima oportunidade. Foi só uma questão de visão, de saber que eu precisava me dedicar para aquela prova, que no início o TOEFL era o maior empecilho para mim, né? Mas assim, foi algo de eu pegar, vou estudar a prova, vou entender essa prova, e se caso eu não conseguir, eu sei que eu tentei, eu vou estar feliz de espírito.
Então, daí você fez essa prova nessa única vez e você conseguiu a nota de corte? Isso, na verdade, assim, naquela época tinham 3 notas de corte. Uma nota para você fazer 6 meses de inglês na universidade em um ano de curso, uma nota para você fazer 2 meses de inglês em um ano de curso, e uma nota para você ir fazer só um ano de curso lá. E eu queria 6 meses, né, para aprender inglês e um ano de curso. Eu não me lembro as notas, assim, mas eu me lembro que era algo de 300, a nota 400 e alguma coisa, Ah, porque algo era o assim. TOEFL de papel, né? Isso, 434 até 490, 490 até 525 e 525 para cima, algo do tipo. Eu me lembro que eu tirei assim 485. Eu quase fiquei um ano e 2 meses e não era o que eu queria naquela época, porque eu queria melhorar o meu inglês também. Só que eu fiquei muito feliz, porque eu tirei nota maior que, tipo, colegas meus, pessoas que fizeram na época que já tinha feito curso de inglês por 5 ou 4 anos. E Sabe? você foi 4 meses? Do Seis zero ao meses, um TOEFL? semestre. Foi em 4 meses que eu decidi, vou aprender inglês. Então, Até eu conta isso, falava né, isso pessoal? pros americanos quando eu cheguei lá. Eles falavam assim, nossa, mas como você fez isso? Eu falei, basicamente respirava inglês. Colocou inglês em todas as suas atividades diárias, né? Isso aí que a galera não entende, Isso. que se você não pratica inglês todo dia, não tem santo que faça milagre por você. Uhum. Não E, é tipo, é muito fácil. importante o pessoal, tipo, pra mim foi algo que eu aprendi com o tempo, porque o que eu queria era que os outros percebessem que eu falasse inglês fluente, falasse, nossa, ele nem tem sotaque, olha ele, fala. E, e assim, levou um tempo pra eu perceber, até eu levei vários xingões da minha professora até lá, que eu fiz o inglês, que, tipo, na verdade, o meu inglês era pra mim, sabe? Eu que tinha que. Eu não tinha que demonstrar para os outros que eu sabia. Claro, comunicação é importante, Sim, mas é sim. algo pessoal seu. Eu não tenho que ficar me comparando com os Com outros. certeza, essa preocupação de você estar falando o sotaque, isso é o maior erro que tem. Né? E assim, é algo que é meu. Então, assim, eu tô aprendendo. Então, eu tenho que tomar o cuidado do modo que eu tô aprendendo, sabe? Tipo, ai, mas ele já fala isso, aquilo. Ah, me desculpa, mas você é você. Eu tenho o meu jeito de aprender, cada um Com a tem a sua velocidade, com velocidade. certeza. E isso. Então, eu aprendi em 4 meses porque eu realmente me joguei dentro, pegava as provas, fazia as provas de reading. Reading tem muito exercício de reading. Nesse que eu fiz, é mais difícil que o IBT porque tinha uma parte chamada de structure de papel. Uhum, Então, é assim, você difícil. devia saber gramática, porque você tem que você tem que marcar qual parte está errado da frase, você tem que marcar qual. São vários tipos de exercício nessa parte do structure. Para mim, o IBT foi muito melhor, O de porque o internet que você IBT fez. Quando que você fez o de internet que você usou para pós-graduação? eu fiz em novembro de 2018. Qual foi sua nota? 97 que eu fiz. Eu Meu queria Deus. mais, na verdade. Eu tava meio Subiu a desestabilizado na cabeça o época. inglês dele aí, gente. Ele não ficou É. contente com 97. Mas sabia que no meu departamento de Biomedical, que eu me inscrevi lá em Ohio, a nota de corte era 96 o TOEFL. Aí que tá também. O pessoal me pergunta às vezes se vale a pena se inscrever em programa que você não tem a nota mínima. Não vale. Não Uhum. vale. Você tem que ter o mínimo para se inscrever, senão você já é peneirado. É a primeira coisa que você é peneirado é se você não tem o mínimo. Então a nota de corte do Biomedical Engineering da Ohio era 96? Você falou? 6. E eu E você tirou tirei 97. 97. Uhum. Não, eu tava pronto, assim, eu me lembro que foi uma época que eu realmente decidi, assim, é que na minha vida eu tive vários ups and downs, sabe? Nessa Uhum. época que eu fui pro Ciência Sem Fronteira, eu tava super dedicado, assim, é o que eu quero, eu tava numa época de, nossa, resultados ótimos. E assim, antes de eu me inscrever pro mestrado agora, eu tava, lá no rock bottom, sabe? Lá embaixo. E então foi um ano, por exemplo, porque
posso começar qual foi a minha trajetória? Fala Ótimo. sobre isso, é importante, porque às vezes a galera acha assim, nossa, ele foi indo nessa crescente, é por isso que ele embalou. Mas você passou por um período complicado logo após Ciência Sem Fronteiras para se formar e tudo mais, né? Isso, assim, sobre o que você quer que eu comece, porque teve muita coisa, questão acadêmica. Ah, tá. Então, assim, depois que eu voltei do Ciência Sem Fronteira, eu percebi que aqui no Brasil, isso experiência pessoal minha, pelo amor de Deus, não vamos destruir minha universidade. Eu tive um certo problema em me adaptar com pesquisa aqui, o jeito que pesquisa era feita aqui. Acabei fazendo pesquisa com um professor meu, mas assim, eu senti que foi bem turbulento, sabe? Então, assim, eu só queria passar nas matérias, tirar a média, mas eu sabia que eu queria fazer mestrado. Eu sabia disso, no fundo eu sentia que eu queria. Então, quando eu estava chegando ali, fiz o 4º ano, passei, tudo bem, acompanhando psicóloga, tudo, mas não foi por causa do Ciência Sem Fronteira, foi por causa, assim, que eu sentia que eu tinha o que precisava para aquilo, mas eu não estava no ambiente adequado, sabe? Foi aí que eu percebi que o meu futuro não era fazer mestrado aqui no Brasil. Opa, desculpa, tô mexendo aí. E daí, no meu 5º ano da universidade, eu falei, não, vou fazer mestrado. Eu sabia que eu tinha que fazer o TOEFL, o GRE, me inscrevi para fazer o TOEFL, me inscrevi, paguei as provas, né, adiantado para fazer no final do ano, outubro e novembro. E assim, foi quando eu comecei a fazer o meu TCC, tive uma experiência bem negativa em relação a isso, foi super frustrante para mim, porque eu não estava entendendo a simulação, eu não estava conseguindo fazer as modelagens, foi bem complicado. Tava para baixo na questão, assim, profissional ali. Super para baixo. Até teve um momento, assim, que eu fui indagado por uma pessoa do departamento, tipo, olha como você escreveu o seu artigo, você não sabe utilizar a linguagem científica. E eu fiquei, como que você quer fazer isso? E eu fiquei pensando, poxa, mas será que eu tô preparado mesmo para fazer um mestrado, sabe? Olha isso, tipo, eu acabei de receber um monte de... Mas sempre pensando sempre pensando naquela experiência que eu já tive antes, que era possível. Então, eu fiz o GRE nessa época, assim, foi horrível minha nota do GRE, eu não consegui me preparar. Para ser sincero, para você, eu resolvi 2 ou 3 exercícios do GRE 2, 3 dias antes de eu fazer a prova, sabe? Eu nem sabia direito como a prova funcionava. Porque aí você já estava desanimadaço, né? Não, super desanimadaço. Pensei, como é que eu vou querer ir para outro país se nem aqui no meu próprio país as pessoas estão falando que eu não tenho capacidade de fazer mestrado. Daí veio, o que aconteceu? Não entreguei meu TCC, reprovei na matéria de TCC. Eu nunca peguei um ADP na minha faculdade, eu peguei o exame uma vez por causa de uma matéria, porque eu tinha ido no Ciência Sem Fronteira, e isso me deixou muito para baixo, sabe? Porque, querendo ou não, TCC é algo científico, é pesquisa, e o mestrado é muito parecido com isso, sabe? Sim, é só mais avançado, né? E eu tava muito para baixo. Então, no outro ano, recomeçamos, TCC novamente, porque era a única matéria que eu precisava fazer. Mas foi um ano que eu dava dando aula de inglês nesse ano, e um ano que eu comecei, tipo, a repensar minhas escolhas, sabe? Poxa, mas continuando fazendo TCC, continuava com aquelas coisas negativas em relação ao que eu estava tendo na faculdade, mas eu comecei a selecionar o que eu já tinha feito na minha vida, sabe? E o que eu queria para mim. Então foi o momento que eu comecei a pensar, poxa, essa pessoa pode estar falando isso, mas eu sei que eu tenho potencial. Até assim eu comecei a dar um up. Você comentou que você começou a pesquisar sobre no seu projeto, deixou que o seu professor falava de lado, e você mesmo começou a fazer as coisas do seu jeito. E eu resolvi fazer isso também, sabe? Confiar em mim, no meu trabalho e tudo que eu tinha feito até hoje. Então, foi o que me deu um up, assim, na verdade, eu comecei a pensar a minha realidade atual, o que eu já tinha feito, e como eu não estava mais morando em Toledo, que é a minha cidade, estava próximo da minha família, foi um momento meio de repensar, assim, da onde eu vim, até onde eu já fui, e onde eu posso chegar.
Perfeito. sabe? Então, quando o menino colocou ali filhinho de papai, eu até achei engraçado, porque ele não tem a mínima ideia o que eu já passei para chegar até aqui. Eles nunca têm. É, Esses que falam as- isso não, nunca têm a mínima. Uhum. Então, assim, por exemplo, a primeira vez que eu fiz o TOEFL GRE foi conversei com meu pai, com a minha mãe, então, para eles poderem Não, me não, ajudar a para. Pensa pagar. um filhinho de papai estudando pro TOEFL, aprendendo inglês em 4 meses, gente. Quando que isso acontece? Pelo Nem amor com de aula Deus. particular todo dia, né? Exatamente. Não, você pegou um Uhum, coach de inglês aí, motivacional, né? Pagou ele. uhum. Cada E um. eu me lembro que, nossa, eu tinha ganhado um PlayStation de aniversário, eu vendi meu PlayStation para pagar as provas, porque cada prova era cara. Então, assim, apesar de, naquela época, eu ter feito as provas, não terem falado, tipo, o meu GRE basicamente foi água abaixo. E o meu TOEFL Você consegui estava falando utilizar que você nota. pagou no começo do ano para fazer final do ano. Isso, Meio do ano, isso. isso é uma dica E- boa também, porque a galera às vezes deixa acumular tudo, né? Deixa acumular uhum, inscrição, traduções juramentadas, que é os gastos que você vai ter, e se você uhum, passa logo em seguida, você tem ainda gasto de visto e passagem. Então, assim, quanto uhum. mais você puder adiantar o gasto do TOEFL e do GRE, melhor para separar as Ah, sim. despesas, né? Uhum. E assim, o povo falava, vai, César, o que você quer de aniversário? Ah, eu preciso de dinheiro para pagar a prova do TOEFL e do GRE. É verdade, pode perguntar a qualquer pessoa da minha família, eles vão te falar isso. Até agora, vou fazer colação, minha tia veio, ai, mas eu vou comprar uma camisa para você, para sua colação. Eu falei, não, tia, a camisa eu tenho, me dá dinheiro para eu utilizar, para eu pagar o meu visto. Eu falei isso para ela. Exato. Mas isso é muito importante, planejamento financeiro em questão dessas provas, porque, para mim, por que, que eu marquei 6 meses antes? Porque eu tinha que fazer o GRE em Curitiba. Então, eu tinha que Nossa. achar uma data em Curitiba, que eu tinha que conseguir um voo que eu conseguisse e fazer, voltasse, que o voo tivesse, possível, que eu não tivesse tão caro e que a prova desse um dia do meu trabalho para não perder muitos dias de trabalho, senão, como eu ganho por hora, ia, tipo, ficar um gap muito grande no meu salário, sabe? O Então, filhinho de papai estava trabalhando, não podia perder um dia para não perder o dinheiro. é, Então, assim, o planejamento é muito importante em questão disso. Mas foi em agosto, eu marquei tanto o GRE quanto o TOEFL, foi algo conversado com os meus pais, marquei. Isso em 2018. Em 2019, foi todo um processo que eu falei. Daí, em 2019, foi quando estava me sentindo mais seguro, consegui terminar o meu TCC, pensei, nossa, ótimo, vou tentar fazer mestrado, vou tentar. Comecei a pesquisar, fazer sobre a pesquisa e mandei um e-mail para um professor meu. Um professor meu, não, um professor que eu tinha interesse. E eu mandei esse e-mail para esse professor, falei sobre a minha nota do GRE, falei sobre a minha nota do TOEFL e do GRE, e eu me lembro muito bem que eu coloquei assim, que eu tinha feito o GRE, que a minha nota não era muito boa e que eu pensava em refazer o GRE e o TOEFL. Eu coloquei isso. Que eu tinha o interesse, tudo. Nossa, era um e-mail super grande que eu escrevi. Eu botei tudo que a experiência que eu tinha coitado do professor. E eu coloquei que eu tinha muito interesse, que eu tinha feito as provas e que eu pensava, eu queria refazê-las para melhorar a minha nota. E o professor, tipo, me deu super apoio, me deu. E assim, quando eu recebi essa resposta desse professor, eu falei assim: meu Deus, eu tava sendo muito burro todo aquele tempo que eu não tava acreditando em mim. Olha isso, esse professor já mostrou interesse para mim, sabe? Você Então, falando que tinha ido mal no GRE, uhum, pedindo opinião, né, se você deveria talvez fazer, e a pessoa te responde, te dá, na verdade, esse ânimo que você precisava, talvez, para ir fazer de novo. sim, então assim, foi onde eu pensei, poxa, eu quero mestrado, eu vou correr atrás se for preciso, vou estudar. Então, daí em 2019 eu marquei para fazer o GRE, eu iria marcar para refazer o TOEFL, mas eu percebi que a minha nota não, que eu não ia precisar fazer O isso. TOEFL, se você tem a mínima, a partir daí não faz diferença, porque eles não estão muito preocupados com o teu Uhum, inglês. uhum. E daí foi quando eu comecei a me preparar para o GRE. Daí fiz o GRE.
estudei pro GRE e fiz o GRE. E daí não Quanto precisei tempo fazer você TOEFL, estudou mas eu pro já tinha GRE feito dessa TOEFL segunda vez? ano antes. Você tinha feito alguma pergunta, Tá Sara? Deu uma cortando um pouco travadinha aqui. Eu aqui. perguntei quanto tempo você estudou para fazer o GRE? Olha, ser bem sincero, eu fui um pouco preguiçoso. Eu tive ali 2 meses, 1 mês e meio que eu, assim, peguei pra fazer, sabe? Eu não tinha um esquema de estudo, assim, nossa, tá? Porque eu consegui aquele material do Manhattan, eu acho que é o nome do material. Então, nossa, é um negócio super dividido, 9 semanas, estuda isso, vocabulário, Era material matemática. gratuito? Nossa, é um. Ai, não, eu acho que. Não, não era gratuito. Pago. Foi um PDFão que eu consegui na Deep Web, é, que eu consegui. Mas era esse material. Eu me lembro que tinha os handouts da aula, tudo, sabe? Bem preparado. Mas o que eu foquei no GRE foi basicamente a parte do quantitativo. De Perfeito. vocabulário eu não foquei muito. E um pouco de writing, porque querendo ou não, você não pode colocar uma nota tão vergonhosa no seu writing, né? Uhum. Assim, você tem que ficar ali na Uhum. média, vamos dizer, né? E o que eu fazia eu fiz uns 2, 3 practice tests que tinha, né? Porque é coisa escrita. Então eu pegava, fazia e eu vi os exercícios que eu ia mal, qual era o assunto e focava nesse assunto, Uhum. sabe? Uma coisa que eu sou péssimo, por exemplo, estatística. Nossa, isso eu tive que estudar muito, porque na faculdade minha estatística foi muito mal. Então, isso eu sabia que eu tinha que estudar mais. E também vários exercícios, várias, de quantitativo no caso, várias questões eram mais questão de eu saber interpretar a resposta. Olha aí. Então, se eu não me engano, no material do GRE, porque eu também tenho aquele e-book do Preparation do GRE, tinha a explicação da resposta. Por que aquelas respostas eram certas? Então, isso foi muito importante para mim em vários exercícios. E assim, eu estou falando em questão de 40 exercícios, 7, 8 exercícios. Então, foi uma questão de eu conseguir interpretar o que eles queriam de mim. Uhum. Então, muitas vezes nem era eu saber ou não, mas saber interpretar o que eles queriam da minha resposta. Isso também foi algo que me ajudou. Resumindo, se não estudar especificamente para a prova, galera, o bicho vai ficar feio para vocês. Tô tentando ver aqui se eu esqueci. Então, ó, o César falou que sendo preguiçoso, ele tinha 2 meses, não deve ter estudado todo dia, então, se você falou. Não, porque eu trabalhava tarde e noite e de manhã eu tentava estudar. Esse Às vezes eu período estudava, não. 2019, que você ficou só com o teu Isso. TCC para refazer, para se formar, você trabalhou no quê? Eu era professor de inglês. Professor de inglês, galera. E isso eu utilizava o que eu aprendi, assim, depois que eu voltei do Ciência Sem Fronteira, como eu era filhinha de papai, eu fazia faculdade integral e de noite eu dava aula de inglês. Aí, ó, segundo ano da faculdade, aprendeu inglês para fazer a prova do TOEFL em 4 meses. No último ano, Uhum. virou professor de monitor de inglês, trabalhou à noite. Meu É, Deus. eu fazia faculdade manhã e tarde, integral, e dava aula de inglês. Às vezes eu encaixava umas reposições durante a tarde para ganhar um pouco mais de dinheiro. Perfeito. Eu estava lendo aqui o que achou mais difícil. Você falou que foi selecionar o professor e universidade que você iria aplicar. O César Isso. fez bem, porque uma das escolhas que você fez, né? Você se inscreveu para uma universidade que tem uma nota de corte alta do TOEFL e você estava Uhum. ali. Então, essa foi Uhum. uma escolha bem bacana também. Você é formado em engenharia química, mas você se inscreveu para o programa de Biomedical Engineering. Por quê? Isso. Ai, porque eu até comecei o statement, eu comecei bem assim. Foi algo, igual eu falei, que querendo ou não, por que eu comecei a fazer engenharia química e assim, todo mundo se pergunta, tá, por que eu vou estar fazendo isso em certo momento? Creio que É o que todo mundo mais te chega, perguntam. tipo, é a crise dos 20, tá, pra onde vou, onde quero ir.
E eu me lembrei por que eu comecei a fazer engenharia química, por que até hoje eu faço as coisas. Eu sempre fui muito curioso, sabe? Até eu comecei meu statement assim, que quando eu era pequeno, eu me lembro que na TV foi falado, um professor falou que, tipo, numa parede tem mais espaço vazio do que matéria. Então, aí eu já tinha uma certa curiosidade sobre materiais, foi onde começou porque que eu fiz engenharia química. Só que eu vi que eu entrei em engenharia química, era uma furada, que eu deveria ter feito engenharia de materiais, não era engenharia química. Mas a gente sempre tenta utilizar o lado positivo, o que pode me ajudar aquilo que eu estou fazendo, né? Então, eu percebi que lá nos Estados Unidos, a minha pesquisa foi em materiais. Voltei para o Brasil, era mais... Até tentei procurar professores que faziam pesquisas na minha área. Não tive professores que faziam pesquisa na minha área. E eu tive aquela pesquisa com drug delivery, com professor da área de química, nem de engenharia química, não era. E eu achei, assim, que aquilo foi muito fascinante, de poder trabalhar com diretamente impactar as pessoas, sabe? E eu pensei, poxa, gosto muito de ajudar as outras pessoas. Materiais, o que eu posso achar nisso? E foi durante pesquisando em departamento e coisas que eu achei Biomedical Engineer. E você se interessou pela linha de pesquisa do Biomedical Engineering. Isso. Uhum. Eu li alguns artigos, tá tendo muita coisa sobre CRISPR, edição de DNA, sabe, materiais. Se vê muito na TV aquele coração que foi feito a partir de células embrionárias. Eu falava, gente, isso é muito, muito legal, sabe? Eu quero fazer parte disso, mas aqui, perto, eu não tenho acesso a isso. E a gente sempre tem aquele, nossa, é coisa de outro mundo, né? Tipo, ai, nunca que eu vou conseguir trabalhar com isso. E foi tipo, por que não? Por que não, sabe? E eu deixei bem claro no meu SOP que eu tive experiências distintas, mas que agora eu tenho certeza que realmente eu quero, a partir dessas experiências, o que eu aprendi de cada uma e o que é o que eu quero agora. Perfeito. E você se inscreveu para quantos programas? 2. 2 apenas, gente. Para o High University e para a University of Wisconsin, que eu estou esperando também até agora o resultado deles. Sim, mestrado. Isso. É que assim, o que eu quero fazer, na verdade, o meu futuro que eu pretendo fazer é ser um professor lá nos Estados Unidos, né? Que não é fácil você chegar lá. Isso eu tenho certeza que Maria, não é. Tem muita coisa pela frente. Mas, de novo, mais uma prova do TOEFL que eu tenho que estudar em 4 meses, sabe? Então, mais um desafio que parece impossível, que por que não? Perfeito. Sabe? Então, o que eu pesquisando e pensando decidi? Vou fazer mestrado, e o legal da Ohio University é que ele só tinha mestrado. Então, as bolsas do departamento de Biomedical Engineer vão só para o mestrado. Isso era outra coisa que eu tinha pesquisado. Isso é bem interessante, Isso é um dos motivos por que eu falo às vezes para o pessoal que é mais difícil conseguir bolsa de mestrado. Porque quando o departamento tem mestrado e doutorado, eles favorecem o doutorado. E mestrado é só se às vezes eles não conseguem ter aluno suficiente de PhD, e daí eles acabam pegando alguns com bolsa para estimular a galera a fazer mestrado também. Mas no caso do César, ele se inscreveu para o programa que só tinha mestrado nessa área que ele estava fazendo. O de Wisconsin também era assim? Não, é até por isso que eu tô querendo, assim, não tô tão esperançoso em questão do Wisconsin, porque o departamento mesmo fala que eles dão preferência para alunos que querem fazer doutorado. Perfeito. É exatamente isso. Vocês têm que ser esperto, galera. Vocês têm que estar por dentro do programa que você está escrevendo. Olha o César, ele sabe tudo do programa. Contatou um aluno antes de se inscrever para perguntar quanto que era a bolsa líquida, como funcionava o seguro-saúde. Você chegou a perguntar de professores para esse aluno também? Eu perguntei como era a relação dela com o professor. Ela falou, ela é uma menina de Israel, o professor também é de Israel, e ela falou que o professor é um professor novo, que é um professor que tem bastante cuidado com os alunos e tal. Legal. Eu mandei essa pergunta para ela.
Esse programa que você se inscreveu, a bolsa você ganhava a partir do momento que o programa te aceitou ou o professor que te garantia a bolsa? Não, foi o programa. O programa, então você O professor aplicou, em foi nenhum aceito? momento, isso, o professor em nenhum momento falou que ele iria me dar bolsa. Ele falou que aceitaria eu no laboratório dele, que me aceitaria, né? No laboratório dele, e que era possível ter bolsa, mas, assim, ele não deixou claro que ele me daria a bolsa, sabe? Mas fica ali que, tipo, vem do departamento, querendo ou não. Legal, esse é o ponto que para mim também foi assim. A gente ganha a bolsa automaticamente quando o programa te aceita para esse programa específico. Depois ocorre a escolha do orientador. Só que, olha só, pessoal, o César contatou o professor mesmo assim. Por quê? Porque ali ele já sente o potencial dele de se inscrever no programa e não gasta dinheiro se inscrevendo em programas que ninguém respondeu ele, né? Uhum. Essa é uma das E isso vantagens. fica o exemplo de Wisconsin, que eu me inscrevi. Porque eu mandei e-mail para vários professores de Wisconsin. Eu mandei porque tem uma pesquisa lá que eu achei super legal e queria fazer. Dei e-mail e me inscrevi. Mandei e-mail, acho que para 5 professores do departamento. Nenhum deles me respondeu. Me inscrevi. E uma parte que eu estava fazendo do application falava qual, você contatou algum professor? Se qual, coloca o e-mail, tananã. E eu falei que coloquei que não. E que eu não tinha contatado nenhum professor. Então, creio que para Wisconsin, o contato do professor é muito mais importante, por exemplo, do que foi em Ohio, que foi algo mais de departamento. Entendi. Na aplicação de Ohio, pedia se você tinha contatado algum professor? Não pedia, só Não pedia para eu pedia. colocar 3 professores que eu gostaria de trabalhar. Mas Entendi, se eu mas não se tinha você contatado, contatou não. diretamente. Isso. Que foi uma hora quando eu já tinha começado a application, tudo, já tinha colocado um monte de coisas. Quando chegou essa pergunta, eu falei, poxa, olha aí, tenho certeza que isso aqui vai me prejudicar Fazer na diferença. hora de... Isso é uma dica que eu dou para o pessoal abrir a inscrição muito antes, se o programa já Uhum, liberou. Porque você pode deixar salvo lá, galera, e terminar sim. depois. E aí Uhum, você já se familiariza com o que eles perguntam. Você se uhum. familiariza se ele pergunta se você já contatou o professor, né? Você só viu Isso. essa parte de Wisconsin quando já estava muito em cima? Tava muito em cima, porque eu me lembro que finalizava dia 15 de dezembro. E daí eu já tinha enviado uma certa batelada de e-mail para os professores. Daí eu falei assim, poxa, agora eu vou enviar de novo, ficar forçando, às vezes o professor quer ranço meu, né, de ficar enchendo o saco. Pensei, vou confiar no meu currículo, vou confiar no que eu fiz até agora e vamos ver se eu vou ser aceito ou não. Ó, vai A ser coisa do interessante esse doutorado case também. para a gente falar aqui, porque o César já aplicou para essas duas. Na Ohio, os professores responderam ele, mas não precisava ter um professor para se inscrever. Em Wisconsin, ele contatou, ninguém respondeu, ele aplicou mesmo assim, e ele ainda não obteve a resposta. Isso aí pode posteriorar agora, tem que esperar lá por fevereiro, Ah, sim, março, vamos ver o que março, vai dar. exato. Uhum. Mas para vocês Mas saberem, ó, Ohio, que você teve um feedback positivo desde o começo com o professor te incentivando a aplicar e tudo mais, uhum. saiu a resposta muito rápido, né? Uhum. E assim, gente, mostrem interesse no trabalho que ele já fez e talvez algo que você já tenha feito. Conectar, né, as Sabe duas que coisas. isso, eu vi um e-mail ali, você colocou esses dias de novo o e-mail, citar um trabalho do professor. Então, mostra o interesse que você tem, algo que você tenha feito, talvez que pudesse ajudar no laboratório dele, sabe? Também. Nossa, a pessoa que ela consegue, isso que o pessoal tem que entender, gente, que às vezes não é tudo que você já fez na tua vida, que você tem que demonstrar que você é muito bom, não. Se você é uma pessoa esperta, que consegue entrar lá, olhar o trabalho do professor, o que ele fez, e de algum modo se colocar como um potencial, né? Igual você falou, conectar alguma coisa que você já fez que demonstre o que você pode fazer ali. Às vezes você dá uma dica pro professor. Às vezes assim, ó, dica para quem nem tem experiência, porque daí fica mais difícil conectar o que você já fez. De você ir lá, ler muito sobre a área da pessoa, ler artigos que são de outros professores da mesma área, meio concorrente, e você vir já com uma ideia para o professor, não uma ideia de projeto, assim, algo revolucionário, Claro. mas sabe, um negocinho que você cita, o professor, assim, eu tenho certeza que ele vai ficar chocado, porque isso aí deve ser 1 em 1 milhão
que contatam eles com esse tipo de assunto. Isso mesmo. E eu até fiquei chocado agora, depois que ocorreu tudo o application e tal. E como eu fui aceito pelo departamento e na própria minha letter que eu recebi, falava assim que quando eu chegasse em Ohio, eu ia conhecer os professores e eu decidi quem seria o meu advisor. Tipo, uma semana depois teve um professor que me mandou um e-mail falando parabéns pra mim, que ele gostaria que eu entrasse no laboratório dele e tal, sobre o trabalho dele. Tipo, super interessante. Esse professor você tinha contatado antes? Não, porque ele entrou agora no departamento. Olha o desespero dos professores e vocês aí achando que vocês não são bons o suficiente. Ele entrou agora no departamento, até se tiver alguém aí que está interessado em Biomedical Engineering, pesquisem aí, Andrew Wins, na Ohio University. Ele entrou agora, manda e-mail aí para ele trabalha com materiais ortopédicos, ele quer trabalhar com interação bioquímica. Pronto, já fiz a propaganda da minha pesquisa. Mas é muito legal isso, sabe? Olhar no departamento. Também, no próprio departamento, tem as notícias do departamento. Então, se esse professor acabou de receber um grant, alguma coisa, pode ser que tenha vaga no departamento dele. Isso serve para Summer Job, até que a Carla está perguntando. Se você olha um professor novo ali que ganhou... Nossa, essa dica que você deu é muito boa, César, muito boa. Eu e a Monique não tinha dado ainda. De você ver as news no site do programa, inclusive Facebook. O meu curso de Engenharia Química da LSU sempre divulga no Facebook professor que ganhou grant, que ganhou algum funding. Twitter, aquele professor tinha Twitter. Exatamente, olha aí, gente, redes sociais dando o que vocês precisam. O professor que entrou agora, que ganhou algum tipo de funding, né? Grant é um dos principais. Você contata ele. Eu tento explicar isso para a galera, que as maiores quantidades de oportunidade, elas não existem ainda. É você que cria através do contato com o professor. É isso que eu queria que o pessoal entendesse, que essas oportunidades acadêmicas, elas não necessariamente estão num site de vagas. Não está a vaga lá, Summer Job para o meu laboratório, vaga para o meu laboratório. É você, através do seu contato com o professor, que vai abrir o olho dele, ele vai falar, poxa, realmente eu estou precisando, e você contatou a pessoa certa no momento certo, e você conquistou uma oportunidade. E assim, Sara, dependendo da influência do professor no departamento, eu falo que ele pode mover até montanhas. Porque ele pode conseguir fazer o que ele quiser, se ele quiser que você esteja lá e que você demonstre interesse. Acho que ia acabar. A gente tem 3 minutos, César. Ai, desculpa. Então, essa é uma dica muito boa, que o professor pode colocar você, tirar. Se você tem aluno que manda agora, por exemplo, que já encerrou a inscrição, o professor não fala, eu entro em contato com o pessoal de Graduation Admission, e tipo, mesmo fechado já, eles conseguem colocar o aluno, sabe? Então, assim, existem muitos arrangements aí que podem acontecer, sabe? Que o professor pode fazer. Exatamente. Tem muito professor que nem sabe que tem aluno que quer ir fazer um summer job para ficar um período grande, porque eles estão acostumados com os americanos, que é complicado, a galera tem muita oportunidade nas indústrias, aí para você conquistar um aluno ali para um summer job já tem que oferecer mundos e fundos para a pessoa. Pensa eles acharem que vão ter a opção de ter um aluno por um ano. Gente, tem gente aqui já formada, tem gente aqui na metade da graduação para frente, querendo uma oportunidade de ficar um ano num laboratório, e o professor americano, assim, isso aí para ele, gente, é uma oportunidade dos sonhos ter uma pessoa que vai se dedicar em tempo integral no programa. Mas enfim, César, a live vai acabar, a gente tem menos de 1 minuto aqui para se despedir. Eu não queria deixar de agradecer você pela oportunidade, eu sei que não é fácil se expor em redes sociais. A galera, assim, grande maioria se beneficia, tem um feedback legal, usa o que é bom, o que não gostou, né, porque ninguém agrada todo mundo, deixa de fora. O importante é você usar o que serve para você, para melhorar o seu processo aí. Mas eu sei que não é fácil se expor, falar assim, a gente que fala do coração, a realidade, o que aconteceu com a gente.
Então, muito obrigado por vir participar aqui com a gente, dar grandes dicas, incentivo para o pessoal. Muito válido, valeu mesmo. Se precisar, a gente tá aí. Só uma coisinha, Sara, que é muito importante em relação a como pensar. Se cortar, eu entro de novo, então. Fala aí. Tá. Lá, as empresas americanas, elas estão dentro da universidade e levam os alunos para as empresas. Os professores... Vou entrar de novo só ver se o César se despede. Vamos dar uma olhada. Se o César entrar de novo, gente, eu vou deixar ele terminar de falar aqui o que ele queria. A minha bateria aqui tá no... Ah, ele entrou. César tá conectando. César, eu vou pegar o meu carregador, fala aí pro pessoal. Tá. Só ser rapidinho, então. Então, assim, pessoal, durante o meu tempo do Ciência Sem Fronteira lá, eu percebi que tem vários eventos dentro da universidade, igual a Sara mostrou, que essas empresas, eles, assim, levam muitos alunos que saem da graduação. Então, eles fazem estágio e já saem. E os professores que querem fazer pesquisas ficam com 1, 2, 3 professores. O meu departamento, gente, que eu fiz pesquisa de eletroquímica, dentre 30 pessoas, tinha 2, 3 americanos. Então, tinha muito pouco americano que demonstra interesse. Porque, querendo ou não, lá, as empresas absorvem esses alunos que saem da faculdade. E é aí que surge as oportunidades para nós, que estamos, assim, sedentos de vontade de fazer pesquisa, não tem tanta oportunidade e não é tão bem visto aqui no nosso país. E lá tem professor que está, assim, procurando, igual os e-mails que vocês receberam ali, tanto você quanto a Monique, que estão querendo isso. Então, assim, lá, os alunos que saem formados, eles vão para a indústria, absorve essa quantidade de aluno diferente daqui. E a gente que fica fazendo IC, que é difícil conseguir estágio. Eu, por exemplo, fiz 3, 4, 5 IC porque na minha cidade não tinha estágio que a gente poderia fazer durante a graduação. Então, para eles isso vale muito. Só a nossa vontade de querer estar ali fazendo uma pesquisa, de estar demonstrando interesse no trabalho que eles já fizeram, é demais para eles. Exatamente, perfeito. Não tem, olha você, né? Você não tinha se formado ainda, mas você estava só fazendo o TCC, poderia muito bem arranjar um estágio na indústria, se fosse a nossa realidade aqui, mas eu, por ser da mesma área e da mesma região, eu sei plenamente a limitação que a gente tem por aqui. E você deu um jeito, foi ali trabalhar de professor de inglês, fazer o seu dinheiro, inclusive manteve o inglês. É uma oportunidade muito bacana e correu atrás do seu sonho, né? Eu acho assim, muitas vezes a gente se decepciona na área que a gente entra. Muita gente já deve ter passado por isso também. Você tem 2 caminhos. Ficar se martirizando pelo resto da vida da escolha que você fez. Ou 2, você seguir pelo caminho que não necessariamente você continua na mesma área, mas você vai fazendo adaptações e usando, igual você usou ter se formado em engenharia química para achar uma pesquisa que fosse o que você queria em outro departamento e migrar e deixa para trás o que não foi bom. Já foi, não tem como voltar atrás, né, César? Assim, eu creio que essas oportunidades são iguais para todos, mas a gente absorve o que vai ser bom para nós e para o nosso futuro, sabe? Fiz todos os cursos de OP-A, OP-B, provavelmente nunca mais vou utilizar, mas eu adquiri a habilidade de resolver exercícios, habilidades que a engenharia me deu, que eu vou utilizar na pesquisa, que é mais para a área de humanas, sabe? Perfeito. Lógica, o que for. Então, assim, a engenharia foi importante para mim, porque eu desenvolvi muitas habilidades lá dentro, sabe? Organização, querendo ou não, a gente tem que ter uma certa organização, você aprende... nós criamos um certo pensamento também mais crítico por causa de números e física. Então, sim. Eu não trocaria a minha graduação para ter feito algo sobre biologia, algo do tipo. Creio que me preparou para chegar onde eu estou hoje.
Com certeza. E eu acho assim, os perrengues no geral que a gente passa e de ter que achar uma solução extra. Então, por exemplo, você ali achou o inglês, que era uma coisa assim que não era da sua vida. Você usou isso para continuar o teu futuro ali, ganhar o seu dinheiro, dar os próximos passos. Mesmo, assim, às vezes quando a vida é muito fácil, o que eu quero dizer é isso. Às vezes, porque eu vi muito isso nos Estados Unidos com o pessoal de lá. O que acontece? Lá é muito fácil. Então, assim, você vai sendo meia boca durante a graduação, mesmo assim, você sempre vai tendo oportunidade. Você talvez não tenha a melhor oportunidade, mas dificilmente você fica numa situação ruim. Não, eu brinco que não há seleção natural nesses países de primeiro mundo, porque tem oportunidade para todo mundo, inclusive para os ruins. Enquanto a gente que está num país assim que está muito competitivo, você tem que aprender a se virar, a se diferenciar, a achar soluções. Fez o curso que talvez não era o que você queria, e aí, vamos dar um jeito, porque quem fica se martirizando, reclamando porque fez isso, fez errado, tudo bem, gente, a gente sempre faz escolhas erradas. Eu sempre falo quando o pessoal está muito assim em dúvida do professor, da área, eu falo simplesmente escolhe. Porque no fim, você não tem como saber se vai ser a sua melhor escolha. Tudo nessa vida, há uma porcentagem de dar certo e dar errado. Se você ficar muito tempo se questionando se aquilo lá é a melhor opção, você não vai para frente, né, César? Não, e outra coisa que eu pirei quando eu queria fazer mestrado eu ficava, poxa, eu preciso me mudar de universidade, eu vou pedir transferência para a USP, eu vou tentar a universidade, uma federal, ninguém vai me aceitar eu sendo formado na UniOeste, foi, sabe, algo que eu tava assim, mas no final das contas isso não foi importante, sabe, onde eu estudei e fiz minha faculdade. É realmente assim onde você quer chegar. E isso eu percebi que ficou muito claro em contato com esse professor novo aí. Ele queria saber muito bem qual era o meu destino, qual era o meu sonho, onde eu queria chegar, sabe? Várias vezes. Quantas vezes ele ficou perguntando onde é que você se formou, César? Nenhuma vez. Não, e teve até uma hora que ele perguntou, eu falei assim, você tem alguma pergunta sobre... Quando eu fiz a reunião no Skype com ele, você tem alguma pergunta sobre algo que eu já fiz na minha graduação? Você quer saber sobre... Eu falei, não, se eu precisar disso, eu olho o seu currículo. Bem assim ele falou pra mim. Eles são muito diretos. Você aprende a ser assim, a não levar nada pro pessoal. É porque eles são assim mesmo. Esse professor que o César está falando é assim, gente, ele foi aceito no programa, ele não tem orientador ainda. Esse professor que ele nunca contatou na vida, viu lá que ele foi selecionado para o programa, mandou um e-mail para o César e quis agendar uma entrevista por Skype, tentando captar o César para o time dele, porque agora é o César que está com a bola, né, César? Antes era você querendo ser aceito, agora que você foi aceita, é ele que está escolhendo... Tá tipo você no The Voice, todo mundo virou a cadeira para você, agora o César está escolhendo. Agora é o meu medo, saber quem que eu vou pegar de orientador. E é o que eu falei, assim, por mais que você olhe todos os critérios, que é importante você ter você pode ficar em dúvida entre um ou outro e você nunca vai saber. Escolha um e dê o seu melhor. Não há por que ficar perdendo muito tempo... pensando assim, e se não der certo, né? Tudo pode dar certo, tudo nessa vida tem um risco, gente. Você só não vai ter risco se você não viver, não for atrás de conquistar nada. Se você ficar estagnado, aí o risco é zero mesmo. E assim, aceite o que você fez até hoje, reconheça as conquistas que você teve e acredite nisso que você fez. Sabe? Mesmo que foi numa unisquina, uma pesquisa fraca, o que for, mas só você sabe o que você absorveu daquilo. Às vezes, mesmo que foi uma pesquisa numa universidade mais simples, o que você aprendeu pode ser muito mais do que uma pessoa que está numa universidade maior. Então, creio eu que isso conta muito também nessa hora, você saber vender essa sua experiência. Exatamente. E o SOP, o Statement of Purpose, é a hora que você vende isso. É a hora que tu coloca assim, o perrengue que tu passou. Você coloca assim, coisas que deram errado, mas que faz você ser quem você é hoje. Sabe? Você não ter dinheiro e ter que ter feito algum bico. Você que não falava inglês e teve que se virar. Tudo isso conta para o SOP também. Às vezes a galera se prende muito na questão... se eu não tenho artigo publicado, não fiz mestrado, não... área científica. Gente, se você souber escrever,
você pode vender qualquer coisa sobre você. É incrível, mas você tem que ser um bom escritor para garantir a sua vaga ali, se você não tem o resto muito forte. E isso foi algo que eu só consegui escrever o meu SOP depois que eu realmente coloquei na minha cabeça que eu quero fazer mestrado. Por que que eu quero fazer mestrado? Porque eu fui bom nessa pesquisa, eu tenho organização, eu sou uma pessoa que eu sei que eu lutei para fazer isso e eu sei que eu tô capacitado para aquela vaga. Perfeito. Então, Você tem que e até acreditar, foi- né? Como é que você vai Isso. vender você se nem você acredita em você? Aí tá difícil, né? E foi até algumas coisas que você mesmo me ajudou nessa área, quando eu tava pedindo ajuda para fazer o SOP. Do SOP. E isso eu mandei o meu SOP para você. Você falou, tá, César, você colocou que você tem isso, mas você não deu nenhum exemplo. Eu falei, poxa, mesmo, eu preciso colocar aqui o seu. E tipo, eu tinha várias situações que eu podia dar de exemplo, mas eu nem tinha pensado que eu poderia ter Eu falo utilizado. muito isso, o pessoal gosta de colocar assim, eu sou organizado, eu trabalho duro, eu tenho paciência, resolvo soluções de problema. Gente, nunca coloque as suas qualidades. Coloquem fatos na sua vida, exemplos que vocês passaram que demonstrem isso. Ai, Sara, como assim? Por exemplo, o fato de ele ter que estudar inglês do nada nesse tempo e aprender inglês a ponto de ter a nota de corte ali do TOEFL em 4 meses sozinho, é uma demonstração que ele é uma pessoa persuasiva, que ele não desiste, que ele vai aonde for preciso para conquistar isso. Eu sempre tento mostrar isso. Tente achar passagens da tua vida, coisas que aconteceram com você, que demonstrem essas características, né? Foi isso que eu tentei passar para você naquela época. Dinheiro não dá nota para ninguém. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, dinheiro não dá nota para ninguém, não faz ninguém passar na prova. E foi algo que eu sempre tive na minha cabeça. Se os outros conseguem, por que eu não consigo? Isso é engraçado, porque tem, assim, não é que tem muita gente, mas esse tipo de coisa que a gente está ensinando aqui, não existe alguém chegar a falar para você assim, me dá 20 mil reais que eu vou garantir uma vaga para você. Ninguém, por mais que a pessoa faça todas as etapazinhas ali com você de mão dada, quem vai fazer o TOEFL, quem vai fazer o GRE, quem vai ter que depois talvez ter que fazer uma entrevista é você. Se você não se colocar nessa posição, não tem dinheiro que compre a sua vaga. Verdade. Uma coisa que eu queria te perguntar, que é importante aqui para a galera. Em que etapa de todo esse processo que você contou, que você conheceu a gente? Você estava onde? Em que etapa? Você lembra disso? Sim. Eu estava na etapa eu estava indo me preparar para fazer o GRE. Você estava indo para fazer o GRE pela segunda vez? Isso, eu estava indo para fazer o GRE segunda vez. Você já tinha contatado algum professor? Foi, sim, eu já tinha contatado um professor que foi o que me deu a resposta, que já me deu um up para eu fazer o GRE. Legal, esse que foi da Ohio mesmo. Isso, foi esse da Ohio mesmo. Uhum. E daí foi aí, eu não tinha nem começado a application direito, eu tava só focado nos testes, e daí foi que até vocês me ajudaram em algumas dúvidas que eu tinha em relação do application em si, que tem diferentes tipos de statements que eles pedem lá, até fazer um statement, vocês me ajudaram. Tudo. Bacana. César, com o final feliz aí. César, quando que você entra? A pergunta que não quer calar. Quando Então, partiu o USA? Eu preciso estar lá até dia 12 de agosto, né? Preciso estar lá para apresentar a universidade. Só que assim, esse meu professor, até no e-mail que ele mandou, ele falou que começasse a pesquisa em junho, ele queria. Outra coisa que eu tive Então, assim, igual eu falei, professor move montanhas, né? Então, eu não sei, eu tô esperando amanhã até, eu vou mandar um e-mail pra ele, que talvez eu preciso começar no summer. Mas eu nem fiz application pro summer, né? Eu fiz então depende do professor e como é que vai sair. Isso, mas o fall, eu preciso estar lá até dia 12 de agosto. Legal. E só vou receber o meu primeiro salário dia 15 de setembro. 15 de setembro. Isso aí pra galera se preparar depois que você passa. Ele vai chegar em agosto, mas o salário dele começa a entrar em setembro, né? Isso é todo um planejamento que eu já tô tendo pra tá tudo certo lá. Fazendo teu pé de meia aí.
Porque É eu isso não aí, tenho então. Acho que dinheiro concluímos hoje. Deu 1h15 de live, César. Nossa. Acho que deu para ajudar o Desculpa. pessoal. Vou agradecer novamente aí a sua disponibilidade. O César estava meio assim, ele falou, eu tô deitado aqui no meu quarto, porque, né, tem gente na casa e tudo mais. Gente, eu tento, isso aqui eu gosto de falar, porque é pra galera se inspirar mesmo. O importante é fazer. A pessoa que ela se apega no perfeccionismo, meu Deus, mas eu não tenho um tripé, meu Deus, eu não tenho um local. E usa todas essas desculpas. O César podia muito bem pegar e falar para mim assim, Sara, sem condições, tem mais gente na minha casa, eu não tenho um lugar, eu não vou aparecer do meu quarto. E esse é o tipo de atitude que não te faz crescer. Claro que é bacana quando você pode fazer uma coisa da maneira melhor, mas se você não, no momento você não pode fazer, faz do jeito que dá, gente. Com o tempo as coisas vão melhorando, então não se apegue em detalhes para fazer acontecer. Então tá, novamente, obrigada, César. Vamos deixar salvo esse finalzinho também. E boa sorte aí no seu futuro que está por vir. Obrigado, muito obrigado vocês pela ajuda que vocês me deram, que foi muito grande, muito importante nessa etapa também. Bacana. Até mais. Vou desligar aqui. Tchau.